Rafaela e Manuela, muito obrigado pelo convite para estar aqui mais uma vez conversando com a audiência qualificada de vocês. Olha, o que tenho visto é o seguinte: o Brasil continua refém, pelo menos até este momento, da polarização. E estando refém da polarização, ele está diante de um duelo de rejeições. Mas isso não quer dizer que essa eleição vai ser pautada por este duelo. Nós ainda temos muita água para passar debaixo dessa ponte. Esse processo eleitoral brasileiro é muito longo e eu lembro que as pessoas começam a se preocupar realmente com eleições quando a gente tem o início do horário eleitoral gratuito, por volta de agosto. Então, depois da Copa do Mundo. Até lá, a gente vai estar diante de um cenário que vai oscilar, especialmente de acordo com a popularidade do governo e também com os movimentos do bolsonarismo, e só ali mais para frente nós vamos entender como esse processo vai lidar. Até porque o governo ainda é refém de problemas externos, como a questão das guerras, que mexe com o preço do petróleo e mexe com a economia brasileira, também com déficit fiscal, que também mexe com o bolso do brasileiro, o preço dos alimentos, tudo que a gente tem visto, e também a gente tem uma direita que, representada pelo Flávio Bolsonaro, tem um teto de vidro, e que nós sabemos que o PT sabe explorar muito bem. Portanto, a gente não tem nada desenhado ainda, mas a alta rejeição, respondendo a tua pergunta, ela é claramente um sintoma desse processo eleitoral polarizado até o momento que nós vivemos até aqui. Exatamente. É um risco e a gente sempre trabalha com esses números quando está trabalhando com as campanhas. Agora o Brasil tem apresentado um movimento muito interessante nas últimas décadas, que você tem visto o quadro eleitoral se movendo. O que eu quero dizer com isso? Vamos lembrar, por exemplo, da eleição de 2014, aonde a gente teve ali a queda de Marina Silva nos últimos dias, quando ela foi atacada pelo PT, o crescimento da candidatura de Aécio Neves, isso tudo num polo antagônico ao petismo. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? Que existe um espaço para movimento de votos entre as candidaturas. E especialmente no campo da direita, eu não vejo esse voto ainda consolidado em Flávio Bolsonaro. Quando a gente vê dentro da pesquisa, a gente mergulha dentro dela, nessa pesquisa da Quest, nós vemos que dentre os eleitores de Flávio Bolsonaro existe um percentual ainda que pode mudar de voto, né? E esse percentual que pode mudar de voto, ele é o mais importante para ser trabalhado pelos outros caminhos que existem hoje de candidaturas dentro da direita brasileira. O bolsonarismo, ele responde por 22% do eleitorado. Então você tem aí cerca de mais de 25% ainda dentre os votos que tem Flávio Bolsonaro para serem disputados por outros candidatos. E a montagem de palanques vai fazer sempre uma diferença nesse sentido, o número de candidatos, os candidatos a vice, e também uma coisa que eu lembro sempre, a possibilidade do PT desmontar a candidatura de Flávio Bolsonaro com os programas de eleitorais gratuitos. A gente sabe que o PT consegue baixar sempre o nível da campanha para golpes abaixo da cintura, como aconteceu em 2014, e consegue desmontar certas candidaturas. Então, tem que ver se o remédio que o PT vai usar para desmontar a candidatura, ele vai ser numa dosagem muito forte, a ponto de tirar Flávio Bolsonaro de um segundo turno, e se isso é interessante para o PT, porque até o momento o PT diz que prefere enfrentar Flávio no segundo turno do que um outro nome. Então, acho que são nuances que a gente precisa ter sempre no nosso radar para a gente entender esse processo eleitoral. Mas o que eu quero dizer em conclusão é, o quadro eleitoral, ele não está desenhado definitivamente. Existe muita água para passar por debaixo dessa ponte ainda. Doutor Norberto.
Realmente o Norberto colocou muito bem, a gente tem aí essa polarização que faz parte do modelo que a gente está vivendo nos últimos anos e que não sofreu nenhum abalo sem o surgimento de novas lideranças nos últimos tempos, mas isso também a gente pode enxergar num nível mais macro. O mundo inteiro está passando por um processo de polarização. Então a gente precisa olhar desde o Brexit, a primeira eleição do Trump, as eleições que nós tivemos posteriormente, são eleições em todos os lugares do mundo extremamente polarizadas. Então, o Brasil, ele não é simplesmente o único culpado por isso. Claro que nós poderíamos romper esse estado de coisas, mas esse estado de coisas, ele não vem só do Brasil, ele vem do mundo inteiro. E me parece uma dinâmica muito trazida pelas redes sociais, aonde todos têm voz e todos têm uma voz muito raivosa, né? Todo mundo dá uma opinião e sente a liberdade de ser raivoso com todas as outras pessoas que estão do outro lado, não importa de que lado você esteja, e isso cria um sentimento de antagonismo muito grande. E esse sentimento de antagonismo criado pelas redes sociais, ele estimulou esse processo de polarização no mundo inteiro. E o Brasil, ele não está isento disso. O Brasil faz parte também, talvez o país que mais, ou um dos que mais consome redes sociais no mundo, e por conta disso ele acaba sendo pautado dentro deste campo. A maior parte das pessoas se informa sobre o processo eleitoral, os candidatos e tudo que diz respeito à política pelas redes sociais, especialmente muito por fake news, que são produzidos também pelo outro lado, de parte a parte. Então, exatamente, a gente fica nesse processo onde não surgem novas lideranças, porque também a gente está num processo de autofagia, a gente está num processo onde nós estamos alimentando e retroalimentando esse processo de raiva de uns aos outros por intermédio das redes sociais, que acabaram dando corpo a esse processo de polarização que a gente tem nas eleições e na política, que não é diferente de tudo que a gente vê no nosso cotidiano. Então, como eu digo, o Brasil não é o único país refém disso, muitos países passam por isso, praticamente todos, mas o que nós vamos ver nessa eleição é talvez mais um sintoma de um problema maior e que paira não só sobre a política, mas sobre tudo por intermédio das novas formas de comunicação que nós temos hoje entre todos. Queria te ouvir, Márcio, sobre o ponto, né, que trouxe o nosso convidado a respeito das eleições estarem extremamente abertas nesse momento, né, das questões não serem definitivas e da gente estar muito distante de um cenário, de uma leitura em relação a esse quadro. Até para ter alguma certeza, olhando daqui, em relação a esse desenho do processo eleitoral desse ano? Olha, esse momento é que a gente está diante de um quadro eleitoral polarizado, e ele deve continuar polarizado. Se a gente tiver uma entrada de uma terceira via, ou de um nome que vai disputar com Flávio Bolsonaro, ele vai disputar com o objetivo de polarizar com Lula também do outro lado. Se for Ronaldo Caiado ou outro nome, ele não vai entrar como uma proposta alternativa aos dois. Ele vai tentar roubar os votos de Flávio Bolsonaro, ocupando o seu lugar na polarização. Então, como o Norberto bem colocou, nós hoje não sabemos se Lula será candidato, porque eu acredito, aqui em Brasília se fala muito nisso, de que Lula não quer ter uma biografia manchada perdendo a sua última eleição, a última eleição que ele disputaria. Então, se ele vê que existe uma chance real dele perder, talvez ele pule fora. Flávio Bolsonaro também pode ter, por intermédio do seu telhado de vidro, ele pode ter a sua candidatura aí alvejada pelos ataques do outro lado e também pode vir a acabar desistindo. Mas fato é, mesmo que eles sejam substituídos, nós teremos de lado a lado, respondendo a tua pergunta objetivamente,
nós vamos ter uma polarização, e essa polarização ela deve se manter, uma polarização entre esquerda e direita que vai até o dia da eleição e depois passa e começa com o próximo governo também da